pacto, a aliança de Deus conosco, o pacto da graça. E hoje a segunda parte da aula, o pacto e o batismo dos filhos dos crentes. Nós já observamos até este momento, qual eu marquei, nós terminamos nesse slide. A circuncisão e o batismo têm mais semelhanças do que divergências, assim como a circuncisão no Antigo Testamento simboliza e sela a entrada na comunidade da aliança. O ritual do batismo no Novo Testamento é uma iniciação na comunidade de Cristo e seu povo. Então, há muitas semelhanças e evidências que apontam que hoje o nosso batismo, o qual nós realizamos, ele tem as mesmas bênçãos e demonstra os mesmos efeitos da circuncisão no Antigo Testamento. Os relatos bíblicos demonstram o significado do batismo. No trecho que registra a ordem da circuncisão, o sacramento é identificado pela própria relação da aliança, que é uma relação de comunhão entre o Senhor e o seu povo. Alguém pode ler Gênesis 17:11? Vamos abrir a escritura, Gênesis. Então, o Senhor ele coloca um sinal da aliança que ele tem com o seu povo. A circuncisão, em nenhum momento, alguns judeus iriam crer assim, ela iria trazer a salvação por si só. Alguns criam que eles poderiam ter qualquer erro e qualquer coisa, mas ao final, por eles serem circuncidados, eles seriam salvos. Por quê? Porque a circuncisão, ela era ali o ápice da lei, era o maior mandamento da lei. A circuncisão é um símbolo e selo dos crentes e seus filhos no Antigo Testamento. Então, era aquilo que demonstrava que ele fazia parte de uma comunidade. Então, quando o filho de alguém no Antigo Testamento era circuncidado, significava que ele estava ali fazendo parte daquela comunidade, ele entrava numa comunidade. É o sinal visível de uma graça invisível. Ela lembra especificamente os filhos de Israel de sua necessidade de eliminar a impureza do pecado. Vejamos Deuteronômio, agora vamos ver três textos. Deuteronômio 10, 16. Circuncidai, pois, o vosso coração e não mais endureçais a vossa cerviz. Então, há algo que deve ser feito, que é a circuncisão do coração, que é a mudança. Veja, a circuncisão externa da carne, ela era um sinal externo, um sinal para os de fora. Mas Deus ele não estava interessado nesse sinal externo, ele estava interessado numa circuncisão interna. Aí Deuteronômio 36, agora, capítulo 30, verso de número 6. Então, quem circuncisa o coração é Deus. Então, veja, o selo verdadeiro, quem faz é Deus. O homem circuncida a carne, mas Deus circuncida o coração. Paulo vai tratar isso lá em Romanos 2, que quem faz essa circuncisão, quem faz esse batismo, é o Espírito Santo. O Espírito Santo que transforma nosso coração. Ezequiel, o texto que nós estamos vendo na EBD, em Ezequiel também vai ter. Ele que transforma o nosso coração de pedra em um coração de carne. Isso é o batizar, é a circuncisão do coração. Mais um texto, Jeremias 4. Vamos lá ver Jeremias 4. Eu vou ler. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém,
para que o meu furor não saia como fogo e andar, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Aqui veja que naquele texto lá de Deuteronômio, o Senhor diz assim: eu circuncidarei o coração. E aqui diz: circuncidai vocês o coração de vocês. Por quê? Porque há uma responsabilidade do homem de andar nos caminhos do Senhor. O Senhor transforma o nosso coração e nós somos responsáveis por andarmos nos caminhos e na lei do Senhor. Então há uma responsabilidade nossa e há também uma ação de Deus. Então veja, quando naquele período as pessoas eram circuncidadas, quando Deus agia na vida delas, isso não fazia elas viverem livremente, ou então pronto, eu estou selado agora para sempre, eu vou ser salvo. Não, você tem que demonstrar esse coração transformado, para de fato você demonstrar que você é povo de Deus. Porque aí no Novo Testamento vai tratar, nem todo de Israel, nem todo mundo que era lá de Israel, era de fato israelita, ou povo de Deus, né? Nem só porque as pessoas estão na igreja, elas são cristãs. Então veja, é isso que Deus vai tratar. Deus, ele transforma os corações, mas aqueles que ele transforma os corações vão dar provas dessa conversão. Como são essas provas? Por obras. A fé sem obras é morta. Então, você não é salvo pelas obras, mas a partir do momento que você tem um coração transformado, você pratica boas obras. Então, as boas obras, elas são um sinal que seu coração foi selado por Deus. As boas obras, a santificação, são um sinal que Deus transformou você internamente. Isso é importante para o nosso entendimento. A circuncisão era um sinal de sangue que indicava a necessidade de remover o pecado, cuja culpa e corrupção constituem um obstáculo insuperável da comunhão dos santos. Ademais, o apóstolo Paulo demonstra a circuncisão como um sinal da justiça da fé, em Romanos 4:11. Então, Paulo ele vai tratar que a circuncisão não era o que fazia você, a circuncisão ali, o ato de ser circuncidado, não era aquilo que iria fazer você ser mais bem visto por Deus ou ser salvo de alguma forma. Mas antes de Abraão ser circuncidado, ele teve fé. Então a circuncisão é, na verdade, uma resposta à fé. A gente está falando de circuncisão para o entendimento, mas já a gente entra na mesma questão do batismo. Veja, o batismo hoje era como se fosse a circuncisão do passado. Então o batismo ele não salva, mas ele demonstra fé. Se eu tenho fé, eu batizo. O Abraão ele não circuncidou o filho para que o filho fosse salvo, mas ele quis demonstrar sua fé. Então o batismo é um ato que eu estou realizando de fé. E aí há a parte espiritual que já a gente vê também. A circuncisão de Abraão não foi meramente um sinal de que ele seria o pai da nação judaica, mas foi também um selo de sua justificação somente pela fé, sem obras. Então, vamos ver lá Romanos 4, para termos esse entendimento. Eu vou ler o 11, verso 11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputado a justiça. Então, recebeu um sinal da circuncisão como selo da justiça pela fé. Veja, primeiro Deus falou que ia usar Abraão, que ele ia ser pai de uma multidão, depois veio a circuncisão. Então a circuncisão ela veio como um selo daquilo que Deus tinha feito, da aliança de Deus, do pacto que Deus fez. Não ao contrário. Primeiro ele não foi circuncidado, então veio a ação de Deus. Não, primeiro veio a ação de Deus, depois veio a circuncisão.
recebendo o sinal da circuncisão como selo de justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso. Então ele foi justificado pela fé, ainda incircunciso. Depois veio a marca da circuncisão. Então veja, quando nós batizamos nossos filhos, nós não estamos dizendo que a partir do momento do batismo, seus pecados ali, o pecado original é apagado e agora ele está salvo ou garantido de ser salvo. Nós não estamos falando isso. Mas como nós cremos, Deus fez uma promessa para nós. Então nós selamos nosso filho crendo que ele receberá essa promessa. A promessa é para os pais e para seus filhos. Deus fez uma aliança para os pais e para seus filhos. Então nós estamos ali demonstrando fé, que nós cremos na promessa de Deus. A mesma coisa de Abraão. Deus prometeu a Abraão que ele ia ser pai de multidão. E aí deu um sinal para que ele marcasse a carne e demonstrasse ali a aliança. E Abraão creu nessa promessa e fez esse sinal, que é a circuncisão. Da mesma forma, nós. Continuando assim, Abraão se torna o pai de todos aqueles que creem sem serem circuncidados. Portanto, o sacramento era um sinal e selo das bênçãos espirituais mais gloriosas. A comunhão da aliança e a comunhão com Deus, a necessidade da purificação dos pecados e a justiça da fé, em que os crentes se tornam aceitáveis a Deus. Então, quando Abraão ele circuncida, ele está demonstrando estas verdades contidas ali no sacramento. A mesma forma é o nosso batismo. Já a gente faz essa transição. Mas só para ficar claro, por que estamos falando da circuncisão se hoje a gente nem circuncida mais? Porque a circuncisão no Antigo Testamento é o nosso batismo no Novo Testamento. E aí alguns vão fazer vão tentar falar que não, que o batismo é algo diferente, já a gente chega nesse ponto. Mas para nós, aliancistas, o sacramento ele continua, só muda de forma. Não necessita mais derramar sangue, agora o sacramento passa a ser observado como um batismo por aspersão. E aí o batismo, esse sacramento, ele representa essas mesmas coisas. O quê? Comunhão da aliança. Quando alguém é batizado aqui na igreja, seja adulto ou criança, o que é que acontece? Ela começa a participar da comunhão da aliança. É uma forma visível de ela estar em comunhão com os outros crentes, em comunhão com Deus. Então ela faz parte da comunhão da aliança e a comunhão com Deus. Ela está demonstrando isso visivelmente. Ela, ao ser batizada, ela diz que tem necessidade de ser purificada dos pecados. Então ela começa ali um trabalho de quê? De santificação. Um trabalho de conhecer mais das Escrituras, um trabalho de dizer não mais para o pecado, um trabalho de glorificar a Deus com sua vida. Ela promete isso no momento do batismo. Ela demonstra ali a justiça da fé. Para ela batizar, ela tem que ter fé na aliança que Deus fez com o seu povo. Então ela está se batizando, por quê? Porque ela está falando que crê. Então é um momento ali de confissão de fé, que ela foi justificada pela fé em Cristo Jesus. Os crentes, desse modo, é uma forma visível dos crentes serem aceitáveis a Deus. Por quê? Porque eles estão demonstrando ali sua fé. Então, o batismo, para aquele que está, ao qual está recebendo, é um momento dele demonstrar a sua fé. Tanto faz sendo um pai, ou um homem, uma mulher, ou um casal batizando seu filho, ou um pai batizando seu filho, ou uma mãe batizando seu filho. Está sendo demonstrado a fé daquela pessoa. Com essas bênçãos espirituais, como essas bênçãos espirituais pertencem à circuncisão da aliança, simbolizada e selada aos crentes no Antigo Testamento, não é surpreendente encontrar o apóstolo Paulo tratando o batismo como a contrapartida na nova aliança, com a circuncisão. Aí aquele texto que nós vimos, Colossenses. Vamos abrir lá de novo. Colossenses 2.
Agora nós vamos ver do 11 até o 13. É o texto que a gente leu no começo, mas nós vamos ler de novo. Até o 13. Eu vou ler. Nele também fostes circuncidados. Nele em quem? Em Cristo. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Então, Paulo ele faz essa demonstração do entendimento que a circuncisão agora não precisava mais ser observada. Por quê? Naquele momento da igreja primitiva, no comecinho da igreja, tempo dos apóstolos, depois de Jesus, o que é que está acontecendo? Tem muitas pessoas se convertendo, e são dois grupos de pessoas, tem judeus, que observavam a circuncisão, que falavam, não, tem que circuncidar, tem que observar o sábado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, costumes judaicos. E tinham gentios. Quem eram gentios? Pessoas que não eram judias, nós aqui estávamos se convertendo também ao cristianismo. Então, esses dois grupos de pessoas, vindas do judaísmo e vindas de qualquer outra religião, de outro lugar do mundo, ou que não tinha religião, gregos. E o que é que aconteceu? Aí Paulo diz para eles, olha, não precisa circuncidar. O selo agora vem através do batismo. As bênçãos que eram prometidas na circuncisão, agora elas são prometidas através do batismo, que é o sepultamento da carne em Cristo Jesus. Então vocês agora não precisam mais circuncidar. Vocês fazem parte agora da igreja visível através do batismo. E todas aquelas bênçãos que eram prometidas na circuncisão são prometidas agora para quem se batiza. Significa a mesma coisa. Entendeu? Então, o sacramento ele só muda de forma, mas ele ainda continua a ser observado. Na nova aliança, a circuncisão não funciona mais como um sinal de selo da comunhão com Deus. Vamos ver lá, Gálatas 2:3. Alguém pode ler? Então, Paulo, ele pega seu discípulo Tito e fala, olha, não precisa circuncidar. Então, veja, a circuncisão, ela deixa de ser observada. Então, ninguém mais circuncida como um sinal do selo da aliança. O selo da aliança passa a ser agora o batismo na igreja. Então, eles deixam de lado a circuncisão. A partir do Novo Testamento, o Senhor estabelece o batismo como sinal e selo da comunhão com Deus Trino e entrada na igreja de Cristo. Então, ele diz o que lá em Mateus? Ide, portanto, o mundo... Vamos abrir Mateus 28, final de Mateus. Texto clássico. Eu vou ler. Mateus 28, 16 a 20. 18. Jesus, aproximando-se, falou, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não diz circuncidando, ele diz batizando. Por quê? O batismo agora é um sinal da entrada na comunhão. Quando alguém vem à igreja, ela não pode simplesmente entrar, se tornar membro e não ser batizada, a não ser que ela já foi batizada em outra igreja ou outra denominação. Mas se uma pessoa se converteu hoje, era ateia, nunca tinha ouvido falar de Jesus, nunca foi em nenhuma igreja, ela tem que ser batizada, por quê? Porque é um sacramento que Cristo deixou. E é um sacramento que demonstra a sua fé e a entrada na comunhão com os santos, né? E na comunhão com Deus. Então tem que ser realizado.
Agora esse sacramento retrata a circuncisão espiritual. Então, quando nós batizamos alguém, quando você vê alguém sendo batizado aqui na frente, o que é que nós estamos crendo que está acontecendo? O coração daquela pessoa está sendo circuncidado, está sendo selado, marcado pelo Espírito Santo. Essa é a nossa crença. Se está ou não está, somente Deus sabe. Não cabe a nós julgarmos. Mas quando nós batizamos, nós cremos que o coração daquela pessoa está sendo batizado pelo Espírito Santo. Outra questão que eu abro um parêntese nisso, alguns no meio pentecostal vão falar que o batismo com o Espírito Santo é um segundo batismo, não um batismo nas águas, né? Eles batizam por imersão e depois você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Nós não cremos assim. Nós cremos que a partir do momento que você é batizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque o verdadeiro batismo não é a água que eu jogo. O verdadeiro batismo é o que está acontecendo interiormente em você. Então, quando eu batizo alguém por aspersão, eu estou crendo que o Espírito Santo, naquele mesmo instante, está batizando o coração daquela pessoa. As mesmas bênçãos espirituais representadas na circuncisão, agora são representadas no batismo. Então, sempre que você lê no Antigo Testamento sobre circuncisão e as bênçãos que a circuncisão traz, você pode só transferir isso para o batismo e ver, agora todas essas bênçãos prometidas aqui na circuncisão, para os meus filhos, para a minha família, são prometidas também no batismo. Oi, pode falar. Essa ideia de essas pessoas que são casadas assim, um cristão um evangélico, não é evangélico, e às vezes tem filhos e não batiza o filho para deixar o filho escolher. Decidir qual denominação ele vai servir. Né? Há uma má interpretação dessa ideia aí, porque o batismo, na verdade, ele é uma ordenança. Deus ele ordena, você vê no Antigo Testamento, isso vem muito, é mais por causa tem duas crenças, já a gente vai ver uma parte disso, mas também a questão do individualismo. Hoje em dia, por exemplo, quando cresceu, há uma parte religiosa, mas também há essa outra parte que eu estou falando, essa parte do individualismo, que cada um toma conta da sua vida. Então hoje tem muito isso, mas na Escritura nunca foi tratado assim. Por exemplo, não, deixa o Rafi crescer, meu filho, que aí ele decide se ele vai querer ser presbiteriano, se ele vai querer ser batista. Não existe isso. Meu filho faz parte do povo de Deus. Então, quem decide é o pai. Não tem essa questão do filho decidir. Se ele não seguir os caminhos do Senhor, aí é outra questão. Agora, por exemplo, a Escritura diz que nós devemos inculcar na cabeça dos nossos filhos. Veja, Deus não disse para Abraão, pergunta a Isaac se ele quer ser circuncidado, ou então deixa ele ficar de maior para ele decidir ser circuncidado. Não, ele disse circuncida. O que é que Deus diz a Abraão? Todo macho da sua casa vai ser circuncidado. E acabou. Então, eles pertencem a mim. Por quê? Porque a promessa é para você e seus descendentes. Entendeu? Então, hoje nós perdemos muito essa autoridade de pai. Se você vê antigamente, vamos supor, se o pai de família era crente, a família toda era. Se era vamos supor, católico, todo mundo era. Se fosse de uma coisa, todo mundo é. Hoje não. Não, cada um toma conta da sua vida, cada um decide. Não. O cabeça do lar. Então, por exemplo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês da porta para lá, de fora, vocês decidem. Agora, da porta para dentro, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem está falando isso? É o chefe da família, seja homem ou mulher. Nossa confissão de fé vai dizer que um dos pais, sendo crentes,
pode batizar o filho. Então, tanto a mãe pode, vamos supor que o pai não é crente, a mãe pode batizar. Vamos supor que a mãe não é crente, o pai pode batizar. Mas o entendimento é a autoridade que você tem para com seu filho. E você demonstrando sua fé que seu filho faz parte do povo da aliança. Por quê? Porque Deus não fez uma promessa para você. Ele fez uma promessa para você e para os seus descendentes. Então a gente perdeu muito isso. A gente é muito individualista hoje. Não, cada um toma conta. Uhum. Daí ele comentando, quando foi casado, aí a mulher perguntou para o padre, mas não vão fazer quando o filho nascer? Daí ele comentando comigo, disse até o padre orientou ele, deixaram o menino decidir. Não. Não. Nem. Não. Não, se a criança quando fizer seus 18 anos, que aí a consciência, quando ela atingir a maioridade, se ela quiser fazer o que quiser da vida, aí o pai não tem mais nada com isso. Agora, debaixo da tutela, meu amigo, ele não tem, os filhos não é para ter muito querer, não. E tanto a lei no Antigo Testamento, como o direcionamento de Deus, que é inculque na cabeça de seu filho, ensina seu filho o caminho que deve seguir, para quando mais velho ele não desviar. Então é algo assim que você deve fazer dia e noite, quando levantar e ao se deitar, a Escritura vai dizer. Então é algo que você tem que inculcar mesmo, e você tem que fazer, e crendo que ele já é parte da aliança, não tem para onde correr. Com maioridade ele decide, aí você não tem mais o que fazer. Mas enquanto está debaixo das suas asas, você tem que assumir a autoridade que você tem para com ele. E aí não tem muita escolha não, é ir pronto. Depois dos 18 anos, aí, tanto a nossa justiça você não pode fazer nada, como também... É raiz por não conhecer. Mas a Escritura ela nunca trata o filho como alguém independente. Não, deixa ele decidir. Não deixa ele decidir, não. Por exemplo, se eu sou presbiteriano, vamos supor, e a Aline por algum caso, assim, a Aline é descrente, aí a briga mas não, eu sou presbiteriano, eu vou batizar meu filho na igreja, acabou. Mas eu vou, não sei o que, não. Aí por isso que não caseis em julgo desigual, né? Por isso que aí está o problema que Deus adverte, né? Porque vai trazer consequências mais tarde. Mas veja, é a sua fé. Quando um filho nasce, você não está batizando ele para ele ser salvo. Não, é demonstrando a sua fé. É a sua fé. Então, por exemplo, se eu não batizo, eu estou um passo atrás na minha fé. Porque eu estou querendo dizer alguma coisa com isso. Entendeu? Então, eu não creio na aliança. Então, eu não creio que meu filho faz parte da aliança. Eu creio, mas eu não quero arrumar problema. Aí Jesus vai dizer o quê? Vocês vão aborrecer mãe, pai, irmãos, filhos, por minha causa. E aí tem um momento que você tem que demonstrar a sua fé. E é o batismo, é algo importante. É seu filho demonstrando a graça de Deus na vida de um bebê, do seu filho. Demonstrando que Deus vai tomar conta dele. Demonstrando que você está se comprometendo ali em cuidar dele, ensinar os caminhos do Senhor. Então é um passo que você está dando de fé. Isso é muito importante, assim. Por exemplo, com questão à circuncisão, o entendimento é outro. Mas se a gente for ver assim no passado, a circuncisão, os judeus, eles morriam quando teve a Segunda Guerra Mundial, né? Milhões e milhões de judeus mortos. Como é que os nazistas sabiam que os homens eram judeus? Eles diziam, baixa as calças. Estava lá a marca. Aí eles deixaram de circuncidar seus filhos? Não. Mas morria. Entendeu? Por quê? Que era um selo para eles, algo que representava eles. Quando lá no período interbíblico, vamos supor, antes de Mateus, depois de
de Malaquias, aqui, essa página em branco, nesse período, né, teve muita perseguição aos judeus. E aí teve um imperador que ele falou assim, ó, não pode mais circuncidar. E ele também sacrificou porcos nos templos judeus, que porco era um animal imundo, né? Aí ele, para fazer confusão, ele pegava mandava sacrificar porcos no templo judeu, que era o animal mais impuro para o judeu, né? O porco. E aí, em vez de sacrificar o ovelha, sacrificar o cabra, ele mandava sacrificar um porco, aí os judeus ficavam doidos. Aí ele proibiu a circuncisão. Aí o que é que as mães faziam? Ele falava que a parteira que fosse ajudar a ter o neném, o que é que ela era para fazer? Não deixar o bebê ser circuncidado, não entregar para o pai circuncidar, né? Ou o rabino. Aí a mãe, quando o bebê nascia, ela pedia para ver o bebê e já circuncidava a criança. Por quê? Porque era um selo. Aí a mãe, por vezes, e o pai eram mortos por causa disso. Mas veja como eles tinham o entendimento de colocar seu filho como povo da aliança antes de qualquer coisa. Então, é a mesma coisa para nós estamos demonstrando um ato de fé. Quando eu trago meu filho aqui na frente para batizar, não é um ato simbólico, bonito, ou só uma tradição da Igreja Presbiteriana de Itaporanga. É uma demonstração de fé, demonstrando minha crença que meus filhos fazem parte da aliança de Deus. E isso é maravilhoso. Então, isso é algo básico da nossa fé, né? Da nossa crença aliancista. Então, todos os crentes recebem um sinal e selo de sua comunhão com Cristo e também por terem deixado de lado a natureza anteriormente dominada pelo pecado. Então, quando nós somos batizados, nós estamos demonstrando essa crença, que nossa natureza anterior foi deixada para trás e agora nós estamos vivendo algo novo. Essa circuncisão espiritual acontece por meio da união com Cristo, que é simbolizada e selada pelo sacramento do batismo. O que antes era confirmado pela circuncisão, hoje é confirmado pelo batismo, que é o quê? Perdão dos pecados. Deus ele demonstra ali o seu lavar regenerador, a purificação de quem somos e nossa regeneração. Mas veja, não é, aí já a gente vai ver isso, não é a água do batismo que está fazendo isso. É um aspecto espiritual que nós cremos que está sendo realizado no momento do batismo. Então, algumas objeções, né, que fazem com essas questões do nosso batismo infantil, né, quando nós batizamos crianças. As outras denominações que não batizam, elas têm algumas objeções, né? E uma delas é crentes nominais. Eles vão falar que quando nós batizamos uma criança, nós podemos estar produzindo crentes nominais, que é o que? Aquela criança foi batizada, ela vai crescendo e nunca se converte, ela só vira membro de uma igreja, mas ela não se converte a Cristo, ela só fica fazendo parte lá da igreja. Então, uma das objeções mais comuns ao pedobatista é a afirmação de que ele incentiva a complacência por parte daqueles que são batizados. Eles afirmam que as crianças pequenas são incapazes da fé e do arrependimento necessário para o recebimento da promessa do Evangelho e seu dever correspondente. Assim, eles seriam somente crentes nominais. Então, eles vão falar que nossas crianças não são crentes. O batismo delas é inválido. Por quê? Porque elas não têm a consciência do que aconteceu. Mas veja que na teologia do pacto não damos margem para crentes nominais. De forma alguma a teologia do pacto vai falar sobre dar margem para um crente ser somente crente nominal. Não existe crente nominal. Ou você é crente ou você é descrente. O sinal sacramental e selo de incorporação à comunhão de Cristo sempre exige dos crentes e de seus filhos uma resposta de fé e arrependimento. Então veja, quando nós estamos batizando nossos filhos ou quando nós estamos sendo batizados mais velhos, sempre é nos exigido uma resposta de fé. Por isso que nós confessamos nossa fé e por isso que depois, quando nossos filhos estiverem maior, eles vão fazer sua profissão de fé. E algo é exigido.
O que é exigido quando um adulto se batiza? É exigido sua profissão de fé. Você crê em Jesus Cristo? Você crê no Deus Trino? Você crê na salvação? Você crê em Cristo só como único mediador? Então, é exigido essa profissão de fé dele. É exigida essa demonstração de fé e arrependimento. Você se arrepende dos pecados? Você crê em Jesus Cristo para perdão dos pecados? Você vai ter uma vida a partir de agora que glorifique a Deus? Sim. Então, veja, isso é exigido. E de uma criança? De uma criança é exigido aos pais que eles ensinem seus filhos a ler para que eles possam ler as Escrituras, que eles ensinem os caminhos de Cristo, que os filhos sejam seu primeiro campo missionário, ele evangelize seus filhos todos os dias, para que quando eles chegarem à idade da consciência, eles professarem a mesma fé dos pais. Então, veja, eles não são crentes nominais. Você está dizendo que seu filho faz parte da aliança que Deus fez com você e que ele é seu primeiro campo missionário e que você vai ensinar as Escrituras para ele e ele vai professar a fé que você crê. Então, veja, ele é parte da aliança, mas ele não é salvo e ele não está lá sendo crente nominal como somente membro da igreja. Não, ele de fato será um crente, ele já é um crente. Os privilégios dos membros da aliança não diminuem, mas enfatizam as responsabilidades pactuais. O sacramento do batismo coloca todos os recebedores sobre a mesma promessa e deveres correspondentes. Então veja, todos nós temos os mesmos direitos e deveres. Seja Rafi, seja Joaquim, seja Fabiano, para com Deus nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Claro que o Joaquim não vai realizar as mesmas coisas que eu realizo. Eu tenho 30 e vou fazer 36 anos. O Joaquim tem 6 meses. Claro que ele não vai realizar as mesmas coisas que eu, nem ter os mesmos entendimentos que eu. Eu não tenho o mesmo entendimento que o seu Antônio e o presbítero José. E assim as diferenças de idade. Mas veja, eles têm os mesmos direitos para com Deus. Se Deus me ama, Deus ama o Joaquim. Se Deus ama o Dena, ele ama o seu Antônio. Se ele ama a dona Dina, ele vai amar a Anne, bem pequenininha. Entendeu? Então é assim que nós fazemos parte da comunidade dos santos. Nós todos somos crentes e nós cremos que a aliança não é feita só com adultos, é feita com crianças. E onde a gente vê isso? Lá em Abraão. Abraão, a aliança de Deus não era só para os maiores. Era para todo mundo, para toda a comunidade. Homens, mulheres, jovens, crianças de colo, crianças a partir do 8º dia, eram circuncidadas e seladas pela graça de Deus. Então veja, a igreja nunca foi de uma faixa etária. A igreja sempre foi do povo de Deus. Diferença dos batistas, né? Dentro da estrutura da posição batista, os pactos, porque algumas das objeções que eles fazem, né? Aí para nós entendermos qual a diferença dos batistas e de nós, né? Dos credobatistas, que é aqueles que dizem que só pode batizar quem crê, e dos pedobatistas, que são aqueles que batizam crianças. Dentro da estrutura da posição credobatista, os pactos do Antigo e Novo Testamento divergem substancialmente em suas promessas e exigências, bem como em seus sacramentos. O ponto de vista dos credobatistas dos sacramentos insiste que, antes de tudo, eles são meios para testificar a fé e o arrependimento de seus recebedores. Eles são um meio de declarar o estado espiritual subjetivo dos crentes. Por meio dos sacramentos, os crentes se dirigem a Deus e aos outros. Isto é, muito longe da convicção dos pedobatistas de que nos sacramentos Deus se dirige ao povo, aos crentes e a seus filhos e a todos que ele chama para si. Então veja, o que é que o credobatista ele vai acreditar? Que o batismo é uma resposta
ele está testificando o arrependimento dos seus, eles são a maior meio para testificar a fé e o arrependimento dos recebedores do batismo. Então, se eu estou batizando, quando é que alguém na igreja batista, na assembleia, ele vai batizar? Quando ele vai testificar ali seu arrependimento e sua fé. Para nós, não. Para nós, é um selo daqueles que pertencem a Deus. Então, Deus ele já agiu em nosso coração e agora nós estamos demonstrando ali um selo daqueles que são chamados na comunidade de Deus. Então, crentes e seus filhos e todos que ele chama para si. Então, veja, eu e minha família, nós somos partes da família de Deus. Então, nós recebemos esse selo no batismo. Seu Antônio, a dona Dina, o Denner, a Joyce, os filhos que vêm. Então, veja, os filhos, eles fazem parte da aliança. É um selo, nós somos a comunidade dos crentes. Isso não quer dizer que aquela pessoa ela já se arrependeu. Ela, por exemplo, vou batizar o Rafi. Rafi, daqui a um tempo, ele vai ter consciência dos seus pecados, ele vai ser evangelizado, vai continuar sendo evangelizado, ele vai se arrepender dos seus pecados, então ele vai ter a consciência da família que ele faz parte. Veja, mas ele já faz parte da família. Mas ele então vai ter a consciência agora do que isso significa. Não quer dizer que ele só vai fazer parte da família quando ele tem a consciência. Entendeu? Ele já faz parte. Mas aí lá, daqui a um tempo, ele vai ter a consciência do que significa fazer parte dessa família. Vai ter a consciência de quem é Cristo, do que Cristo fez por ele. E às vezes algumas crianças de 4, 5 anos já têm esse entendimento. Às vezes alguém adolescente, às vezes alguém jovem vai ter o entendimento. Mas ele já faz parte da aliança, já faz parte do povo de Deus. Outra objeção que fazem é da regeneração. Vamos falar, por exemplo, aqui resumindo, que alguns vão pensar que o batismo da nossa igreja, da igreja presbiteriana, das igrejas reformadas, o batismo de crianças, ele regenera, como o da católica, né? Que eles associam muito, vocês são igual a católica, batiza a criança. Não, é outra coisa, totalmente diferente. O batismo da católica, ele realiza ali o perdão do pecado original. Então, vamos supor, se a criança a pessoa só vai pagar agora os pecados que ela cometer depois do batismo para frente. Os pecados ali, o pecado original em Adão foi perdoado. E aí, ela realiza coisas para pagar os pecados cometidos, né? Só que o sacramento, ele não opera nada por si só. O sacramento, não é ele que está perdoando, não é o derramar da água que está perdoando ou realizando algo ali. A Escritura é bem clara quando diz que é o Espírito Santo que batiza o nosso coração, é ele que age, é ele que convence do pecado, é ele que transforma o meu coração, é ele que transforma o meu ser, e não o batismo em si. Então, o nosso batismo, ele não traz regeneração de pecado ou perdão dos pecados. Os crentes adultos e seus filhos são batizados pelo mesmo motivo. O agrado do Senhor de indicar e selar aqueles que pertencem a Ele e a seu povo e são recebedores de sua promessa graciosa em Cristo e sobre as obrigações de amor e fidelidade com eles. Então, qual é o motivo que nós batizamos? O agrado do Senhor. Porque o Senhor assim instituiu que pelo batismo nós fôssemos demonstrados como parte da igreja visível.